Sejam bem-vindos à Rede IBTV, o canal com mais informação, diversão e entretenimento, levando até o conforto da sua casa informação e conteúdo preciso com programação na TV para mais de 500 mil de pessoas e em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, mais de 60 mil visualizações diárias, chegando à marca de 2 milhões de pessoas. Rede IBTV, a TV que mais cresce no Brasil. Aumenta o volume e sente a vibe desta quarta-feira que será incrível. E olha, tem muita surpresa para você aí de casa. O programa Ativa Mais é aquele programa que vai te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, profissional e com certeza, financeiro também. Já começou a planejar o seu 2025? Se ainda não começou, fique ligadinho que a gente tem muito conteúdo aqui no nosso YouTube também para te ajudar a estar se organizando. E hoje o programa vai ser totalmente diferente. Nós teremos 5 convidados fantásticos para te ajudar nessa jornada de desenvolvimento profissional. Então, fique aqui com a gente. Já aproveita e manda essa live para mais pessoas, para os seus amigos, para a sua família, pessoas que estão empreendendo e quer sim mudar de vida. Vem comigo, seja Ativa Mais. E é isso aí, meus amigos. Eu falei que o programa ia ser diferente. E para começar, na Vibe Total, eu vou estar chamando o Alisson Batista. Ele que é mentor de comunicação da Aptitude. Então, vem para cá, Alisson. Seja muito bem-vindo ao nosso Ativa Mais. Pelo convite. Eu que agradeço. Nós fizemos essa parceria e o programa de hoje vai ser Ativa X. Então, coloca aí no telão pra gente. Olha só, o nosso programa mudou, hein? Demais. Ativa Mais com Aptitude. Conta pra nós, Alisson, como que funciona a questão da comunicação e quais são os benefícios que a pessoa que sabe se comunicar influencia, diretamente no bolso. Não tenho dúvida, comunicação é ferramenta de existência. O que quer dizer com isso? Se você tem uma boa comunicação, eu não tenho dúvida de que você vai ser muito mais bem-sucedido e vai conseguir atingir os seus objetivos muito mais rapidamente, independente de quais sejam esses objetivos, né? E a gente está aqui, por exemplo, compartilhando o nosso conteúdo, o nosso conhecimento, de que forma? Utilizando a nossa comunicação. Então, se você aí que quer, por exemplo, empreender, ter o seu próprio negócio, se você desenvolver a sua comunicação, você vai conseguir vender melhor, você vai conseguir fazer melhores parcerias e, com certeza, ter um negócio de muito mais sucesso. Exato, pessoal. Aqui também, Alisson, nós falamos muito sobre empreendedorismo. Esse mês que passou de novembro, nós falamos sobre marketing digital, falamos sobre vendas online e como que está todo mundo conectado. Se você não fala diretamente nos stories com os seus vendedores, com sua clientela, fica mais difícil, né? Com certeza. E vendas, principalmente, é o motor de qualquer empresa, né? Então, se você mesmo, que é o dono da empresa, não conseguir falar bem sobre o seu produto, sobre os seus serviços, vender o seu peixe, como o pessoal está acostumado, com certeza as coisas não vão dar tanto certo. Então, vamos começar, Alisson? Vamos começar agora o nosso Ativa X, em parceria com a Aptitude. Então, vai ser totalmente diferente. São 4 palestrantes. Já aproveita, vamos dar um tempinho o pessoal pegar papel e caneta ali? Hoje é imprescindível, porque eu não tenho dúvida que vocês vão aprender bastante com vários especialistas que estarão aqui com a gente hoje. Exatamente. Então, fique aqui,
tome a sua frente. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Eu também já fui aluna, pessoal, da Aptitude há uns 3 anos. Acho que faz mais ou menos isso mesmo. Há uns 3 anos eu fui aluna deles, então foi fantástico. Então, o foco é todo seu. Fiquem à vontade para assistir o nosso Ativa Mais especial Ativa X em parceria com a Aptitude. Muito bom. Obrigado, Alana, por essa introdução. Para mim é um prazer estar aqui, eu, Alisson Batista, mentor de comunicação, sabendo que comunicação é algo imprescindível para você fazer a sua empresa, a sua carreira decolar. Mas hoje a gente vai dar para vocês aqui uma experiência através de uma história. Eu queria começar a contar essa história, então peço que vocês prestem bastante atenção na história da Marcela. Marcela é uma mulher que trabalha numa empresa, na área financeira dessa empresa. E existe uma certa cultura dentro dessa empresa que sempre que alguém faz um aniversário, essa pessoa traz o seu bolo, traz algumas coisas ali, uns comes e bebes, para poder fazer a comemoração junto com os seus colegas de trabalho. E em um determinado momento, ela quis fazer o próprio bolo. Ela gosta muito desse assunto, fez um bolo com todo o capricho e levou para o dia do aniversário dela. E o que aconteceu foi surpreendente para ela, porque ela não imaginava o quanto as pessoas que estavam ali gostavam e gostaram desse bolo que ela fez. E gostaram tanto que as outras pessoas, né, que nos próximos meses começaram a fazer aniversário e começaram a ter que trazer os seus bolos, os seus comes e bebes, eles pediram para que essa pessoa, para que a Marcela fizesse um bolo, e eles ainda pagariam para que ela pudesse fazer isso, porque eles tinham certeza que eles não conseguiriam encontrar outro bolo tão gostoso quanto eles tinham comido naquele dia. Isso foi acontecendo um mês, outro mês e outro mês, e as coisas começaram a tomar uma proporção que ela não imaginava, porque isso começou a sair da empresa que ela trabalhava. Como assim? Essas pessoas que compravam esses bolos com ela começaram a indicar para os amigos, para os familiares, para outras pessoas que também gostariam de um bolo, principalmente de aniversário, um bolo mais elaborado. E aí ela começou a vender para fora, e aí ela começou a utilizar do tempo vago dela, né? Trabalhava ali das 7 da manhã até as 5 da tarde, e depois ela tinha que fazer bolo. E no final de semana ela também estava lá fazendo bolo, e ela começou a perceber que o tempo inteiro dela ela estava ou na empresa, trabalhando lá, ou fazendo bolos para suprir essa demanda que as pessoas estavam tendo. Isso despertou nela um certo desejo. Será que eu não posso empreender nessa área? Será que eu não posso viver de fazer aqui os meus bolos e oferecer para as pessoas, já que eu tenho um público que está aqui pedindo? Ela, nesse momento que fez essa reflexão, começou a ficar um tanto quanto insegura. Por quê? Porque ela percebeu que talvez ela não conseguiria ganhar, com os clientes que ela tinha naquele momento, ela não conseguiria ganhar o equivalente ao que ela ganhava dentro dessa empresa. Então, para que a gente possa, nesse momento, ajudar a Marcela a resolver esse problema e, a partir daí, empreender de fato, né? Abrir mão da empresa que ela estava trabalhando e focar no seu próprio negócio, eu vou chamar aqui o nosso primeiro especialista do dia, que é André Portugal. Então, André, fique à vontade. Muito obrigado, Alisson. Show. Excelente dia, pessoal. E não existe nada mais gratificante do que a gente dar um primeiro passo, mesmo que seja minúsculo, um primeiro negócio nosso e ver que ele pode dar certo. Não existe nada melhor do que você testar uma ideia e as pessoas comprarem essa ideia. Mas muitas vezes a gente começa a imaginar, senta, a gente vende nosso primeiro produto, nosso primeiro serviço, e a gente senta no sofá de casa, senta na cama, deita na cama e fica pensando, caramba, ano que vem eu tô milionário. Vou começar a vender bolo, vou começar a trazer mais gente para fazer mais bolo, vou trazer mais gente para fazer mais bolo junto comigo, vou começar a pensar em outros doces, vou começar a pensar numa empresa maior, vou franquear essa empresa. Nossa senhora, 2030 eu tô sentado no meu iate vendo todo mundo fazer bolo com a minha marca. E a gente dorme e acorda no outro dia, e aí aquela motivação ainda tá lá, mas de repente você começa a pesquisar um pouquinho no Google, o que eu preciso fazer para isso?
Aí você vê que tem imposto, aí você vê que tem que fazer campanha de marketing, aí você vai oferecer um bolo e a pessoa vai falar não, e aquela sensação de motivação, ela começa a virar uma certa insegurança, né? Putz, as pessoas compravam o meu bolo e agora que eu estou dentro desse negócio, simplesmente eu começo a achar algumas dificuldades que eu não via antes. E eu tenho certeza que é o que a gente vai falar aqui para você hoje e que pode aplicar muito na sua vida e nas suas ideias. Mas o grande ponto disso tudo é que o marketing, ele é muito importante dentro de todo esse processo. E ao contrário do que a maioria das pessoas e dos empresários pensam, o marketing não é algo que você tem que fazer depois que a sua empresa já está mais ou menos estruturada. O marketing não é alguma coisa que você vai investir simplesmente depois que você já tiver um pouquinho de dinheiro para investir, depois que a sua empresa já estiver vendendo. Na verdade, o marketing é algo que você tem que fazer antes. Um detalhe muito importante é que 80% das empresas no Brasil fecham nos primeiros 2 anos. E isso é um detalhe importante porque grandes sonhos começam muito pequenos, só que acabam morrendo por falta de planejamento e por falta de execução. E não de qualquer execução, mas a execução certa de fato. Quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de uma empresa, eu gosto muito de fazer um paralelo muito bom com um avião. Imagino que você já tenha andado de avião ou conheça mais ou menos como é essa experiência de andar de avião. Quando o avião está na pista, surge toda aquela expectativa, né? Será que o avião vai decolar? Bate aquele friozinho na barriga, você tem um pouquinho de medo, você já viu alguns desastres aéreos acontecendo no mundo, você sente que talvez possa acontecer com você porque você é a pessoa mais especial do mundo, então tem que acontecer com você. E, na verdade, quando começa a decolar, existe toda aquela expectativa e, de repente, o avião decola. E bate aquele alívio. Ufa, não aconteceu nada. Nos negócios é a mesma coisa. A gente testa a nossa primeira ideia, a gente testa aquele nosso primeiro produto, aquele nosso primeiro serviço, decola, as pessoas compram e a gente fala, ufa, deu tudo certo, agora é só continuar. Mas é aí que os perigos começam. O problema maior não é quando o avião está decolando, e sim quando ele está no ar, fazendo o seu percurso, fazendo a sua viagem. É aí que acontecem as turbulências, é aí que acontecem os solavancos, é aí que acontecem a tremedeira no avião, é aí que em alguns momentos você sente que alguma coisa ruim vai acontecer e você fica morrendo de medo. E no mundo dos negócios é a mesma coisa. Às vezes decolar é muito mais fácil do que continuar esse percurso, do que continuar essa viagem. E aí é imprescindível que você esteja preparado para isso. E assim como um bom avião, você não pode depender de apenas um motor. Existem 2 motores que você precisa colocar no seu negócio hoje, inclusive se ele ainda não tiver começado, para você garantir que a sua decolagem seja boa, que o seu voo seja bom, que você chegue mais longe, com mais segurança, com mais sustentabilidade e continue voando cada vez mais. Assim como um bom avião, você não pode voar com apenas um motor. Você tem que ter os 2. Você tem que ter os 2 lados muito bem equilibrados. E esses 2 motores são, primeiro, posicionamento de marca e segundo, geração de demanda comercial. A grande maioria das empresas hoje, os maiores erros que elas cometem é focar ou em um ou em outro. É ter um motor muito bom que traz a empresa, que gera lucro, que gera demanda, mas tem um motor tão ruim que se alguma coisa acontecer com o primeiro, o segundo não dá conta de movimentar a empresa. Assim como muitas empresas focam no posicionamento de marca, focam em construir uma marca forte, uma marca sólida, que todo mundo lembra, mas ao mesmo tempo não gera tanto lucro. Quantas empresas a gente conhece por aí que todo mundo conhece, todo mundo usa e que não gera lucro nenhum? Então é imprescindível que você tenha esses 2 motores. Posicionamento de marca, a gente fala de uma marca que é forte. Uma marca que, independente do que aconteça com ela, as pessoas lembram, as pessoas conhecem. E independente do produto que ela vende, as pessoas tendem a comprar. A Apple, por exemplo, é uma dessas empresas. A Apple vendeu computadores, vendeu celulares, vendeu MP3, MP4, vendeu até lencinho para limpar os eletrônicos por um preço muito mais caro do que poderia, justamente porque ela tem uma marca forte. Ao mesmo tempo, você tem grandes empresas que geram uma demanda significativa para o time comercial e que isso você tem que ter. E mesmo que você esteja falando de uma empresa que fabrica bolo, por exemplo, na hora que você vai fazer o seu bolo, você tem que ser conhecida, as pessoas têm que saber o seu nome, as pessoas têm que saber a sua qualidade. As pessoas têm que saber o produto que você está entregando, o serviço e a experiência que você está entregando para as pessoas. Mas as pessoas não podem ficar só no teu ciclo social. Não pode ser só a galera do trabalho que vai comprar de você. Você precisa ter um segundo motor que vai gerar essa demanda para você. Você precisa captar pessoas que também têm aniversários para fazer e também têm bolos que querem comer um bolo gostoso, um bolo que seja bom, que seja delicioso, que seja diferente de tudo que elas já viram, mas que ainda não te conhecem. Você precisa dessa geração de demanda. Mas o grande desafio não é só ter
os dois motores, é fazer eles trabalharem em conjunto. Como que eu faço em todas as campanhas de marketing que eu for fazer, toda a postagem, todo o conteúdo que eu fizer, como que eu faço com que esses dois motores trabalhem em conjunto? Esse é o grande desafio. Como que eu faço para trazer mais pessoas que não me conhecem, ao mesmo tempo em que eu fortaleço a minha marca para que elas continuem me conhecendo e me indicando e entendendo o meu valor? Porque no final de tudo, não é só vender o seu produto. Você tem que vender mais, você tem que vender melhor e você tem que vender sempre. Não é simplesmente esperar um ano para o aniversário da pessoa acontecer de novo para você vender o bolo para ela. É você entender que esse mercado é muito maior do que isso e que às vezes ela está com vontade de comer bolo numa terça-feira, 8h30 da manhã, e ela quer comer um bolinho ali com um cafezinho diferente. E muitas vezes você não tem esse bolo para entregar para ela, porque na verdade o seu bolo por enquanto é só de aniversário. Então, quando você for construir a tua marca, quando você for construir o seu negócio, pense sempre em dois motores. O primeiro, o posicionamento de marca. Como as pessoas me conhecem? Como a minha marca vai ser conhecida? Que tipo de produto, que tipo de serviço eu entrego? Qual que é a experiência que eu gero para essas pessoas? Quem são as pessoas que eu quero alcançar? Eu quero alcançar gente do trabalho, que faz aniversário uma vez por mês ali, que junta a galera do trabalho e faz um bolinho? Ou eu realmente quero entregar uma experiência para as pessoas que vá além desses momentos? Da mesma forma, você precisa ter a geração de demanda. Como que eu atraio essas pessoas até a minha marca? Como que eu atraio essas pessoas para aquilo que eu posso entregar? Será que é fazendo postagem no Instagram? Será que é construindo um site maravilhoso? Será que eu preciso de um site? Essas dúvidas vão surgir no meio do caminho. Mas o grande diferencial é que você precisa entender quem é o seu público. Quem é a pessoa que você está querendo atingir? Faz um exercício mental. Fecha os olhos e comece a imaginar quem é a pessoa que compraria o seu produto ou serviço. Como ela é, onde ela vive, quantos anos ela tem, qual que é o poder monetário dessa pessoa, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de comer, o que as pessoas que estão ao redor dela falam com ela, sobre quais assuntos ela conversa. Faz esse exercício, fecha os olhos, começa a imaginar, porque no final de tudo, cada decisão que você for tomar no seu negócio em relação a produtos novos, serviços, a forma de fazer, a comunicação que você for fazer, você tem que imaginar essa pessoa. Como ela reagiria vendo uma postagem sua no Instagram? O que essas pessoas esperam ver quando você posta algo nas suas redes sociais? Será que elas querem ver a foto do seu bolo? Será que elas querem ver como você faz esse bolo? Porque existe um bom artifício que engana muita gente. Muita gente acha que se postar a forma como faz as coisas nas redes sociais, as pessoas vão copiar. Como se todo mundo tivesse tempo para fazer bolos e bolos e bolos. E, na verdade, as pessoas querem ver como você faz o seu, porque, no final de tudo, o bolo é uma commodity. O bolo você encontra em todos os lugares. Mas só você faz o bolo do seu jeito. Só você faz o produto que você vende do seu jeito. Só você entrega o serviço que você vende do seu jeito. Então, no final de tudo, se o seu avião quiser, além de decolar, sobreviver num voo, ter um voo longo, saudável, com pouquíssimos percalços, embora eles tenham, mas com pouquíssimas inseguranças, tenha dois motores e faça eles trabalharem em conjunto. Posicionamento de marca e geração de demanda. Porque não basta só vender. Você tem que vender mais, vender pelo melhor valor e vender sempre. E é isso. Um abraço. E agora, o próximo, Alisson. Pode levar lá. Muito bom. Aprendemos então com o André Portugal sobre como, afinal de contas, fazer o marketing do seu negócio. Mais especificamente da Marcela, né? Vamos voltar àquela história da Marcela, entender que ela era uma pessoa que trabalhava numa empresa e, através dessa habilidade que ela tinha, ela começou despretensiosamente a fazer esses bolos para algumas pessoas e isso tomou uma proporção que ela não imaginava, porque as pessoas começaram a gostar, começaram a pedir, começaram a comprar esse produto que ela tem a partir desse momento. Isso foi muito bom para ela, porque isso começou a ter uma renda extra, até, como eu falei, chegou no momento dela se questionar se faria sentido ela ficar nessa jornada dupla ou se faria sentido ela, de fato, empreender e ficar 100% no próprio negócio dela. E depois dessa ajuda que nós recebemos aqui do André, ela colocou tudo isso em prática, ela fez lá as suas redes sociais, ela saiu da sua bolha ali dos amigos e conhecidos e começou de fato a vender produtos para pessoas que nunca viram ela na vida. Por quê? Porque ela começou a fazer um marketing muito bom. E isso fez com que, a partir de agora, ela sim tivesse a segurança
de empreender e sair do trabalho onde ela estava naquele momento. Ela fez isso, ela tomou essa decisão. E, a partir dos primeiros meses, ela entrou numa realidade totalmente diferente. Totalmente diferente por quê? Porque ela começou a perceber que empreender com bolos não era só fazer bolos. Ela começou a perceber que ela precisaria ter vários outros conhecimentos que ela não tinha naquele momento. Mas teve um ponto, teve um tipo de conhecimento que ela começou a sentir muita dificuldade, que é com as finanças da empresa dela. Apesar da Marcela estar lá trabalhando numa empresa na área financeira, ela fazia algo que não tinha nada a ver com o empreender. Ela não entendia, afinal de contas, como que ela teria que pagar os impostos dela. Ela não entendia que existia uma conta que ela tinha que abrir, que isso era uma conta da empresa. Ela começou a ter dúvidas e dúvidas e dúvidas atrás de dúvidas, principalmente qual era o preço que ela tinha que cobrar e se isso estava certo ou não. Então, para que a gente possa esclarecer de uma vez por todas essas dúvidas da Marcela e ajudar você aí também que está nos assistindo, eu trago aqui um mega especialista da área financeira, de gestão de finanças para empresas, que é o Luiz Ângelo. Então, Luiz, fique à vontade e compartilhe o seu conteúdo com essa galera. Muito obrigado, pessoal. Bom, se você, assim como a Marcela, está dando seus primeiros passos rumo ao empreendedorismo e agora está com o volante da sua empresa na mão, você precisa ganhar essa corrida. E para ganhar essa corrida, você precisa fazer da sua empresa um carro de corrida. E para isso você precisa ter um piloto habilidoso, precisa ter um motor potente, como também precisa ter um combustível extra para garantir que você chegue até o final. E hoje eu estou para falar sobre 4 temas imprescindíveis, que são como peças do veículo, para que você consiga chegar no final dessa jornada. O primeiro passo, pessoal, é a separação das finanças pessoais das finanças empresariais. É muito importante que você faça uma analogia e entender que essas são pistas diferentes. Tentar andar nas duas não vai dar certo. Bom, o segundo passo, a gente vai falar sobre a questão do prolabore. Qual é o valor que você deveria tirar da sua empresa, principalmente nesse começo? Vai ser como o banco do veículo, de forma que você se sinta tranquilo, confortável na gestão do seu negócio, garantindo que as finanças pessoais estejam em dias e que você consiga organizar isso. O terceiro passo vai ser o demonstrativo do fluxo de caixa. Esse relatório vai ser como os espelhos retrovisores e o para-brisa, onde você veio onde você veio e para onde você vai. Por fim, nós vamos falar sobre o combustível extra, o capital de giro, a reserva de capital de giro necessária para que você chegue até o final, mesmo com alguns percalços. Bom, sobre o primeiro ponto, finanças pessoais e empresariais, eu tenho certeza que você pode ter pego um dinheirinho da sua empresa e ter, na inocência, falado isso não é um problema. Pessoal, apesar desse erro inofensivo parecer dessa forma, ele pode gerar muita dor de cabeça mais para frente. É importante que a gente tenha essa separação. Imagine uma pizzaria. No começo, você leva uma fatia, uma pizza para jantar. Daqui a pouco, você vê que está faltando ingredientes para fazer as pizzas dos clientes ou que está faltando dinheiro no caixa para pagar as contas essenciais do negócio. Nesse momento, pessoal, é muito importante que a gente tenha bem essa divisão. Além dos benefícios da gente conseguir separar isso, a gente vai conseguir ver uma empresa com uma contabilidade muito mais correta, a gente vai conseguir traçar o caminho para novos investidores. Essa é a diferença de uma empresa de bairro até para uma grande rede de franquias. Bom, e se você não fizer isso, pessoal, a conta da empresa pode sim ficar no vermelho. A empresa, com certeza, pode ter problemas com o leão e ninguém quer isso, né? E o governo ali, olhando para você, é como você, cozinheiro, ter que prestar contas para o chefe da cozinha que está faltando ingredientes na cozinha. Isso não é legal. E por fim, e mais importante, vai ser difícil a gente fazer planejamento na empresa. Como que a gente vai saber o quanto de estoque comprar? Como que a gente vai saber se a gente pode contratar uma pessoa ou não? Se o gasto com os sócios é variável, todo o dinheiro que sobra vai para a mão deles. Então é importantíssimo. E a dica de ouro aqui, pessoal, é faça uma conta da empresa e uma conta pessoal. Todo o dinheiro da empresa vai para essa conta empresarial. E você? O que você ganha? Você ganha um salário e distribuições de lucro.
Mas aí você pode se perguntar, tá, Luiz, mas que salário? Como que eu vou calcular esse valor? E esse é o nosso segundo tópico, que é a definição do Prolabore. Pessoal, é muito importante que você tenha isso definido. Assim como a Apple, como foi dito, tem seus executivos que sabem seu salário mensal e recebem bônus de desempenho, nós da Inblue garantimos que você também tem essas duas remunerações. Um Prolabore fixo e uma distribuição de lucros a cada 3 meses. O Prolabore, pessoal, para você definir ele, é muito importante que você olhe para as suas finanças pessoais e anote tudo que você gasta. Tenta entender qual que é o seu custo de vida. O valor correto para você tirar de Prolabore vai estar entre esse custo e entre o que a empresa pode te pagar. Tá? Se você tiver dúvida, nós da Inblue podemos te ajudar. Agora, é importante que você anote todos esses gastos e traga isso pronto para que a gente consiga calcular isso. O terceiro tópico, pessoal, é o demonstrativo. Lembra que eu falei que você precisa olhar os números da empresa? Então, para onde eu vou olhar? A gente vai falar sobre o demonstrativo do fluxo de caixa. Esse demonstrativo, que nós entendemos que é o principal inicial, principalmente porque eu acho que você já ouviu essa frase de que uma empresa pode ter lucro, mas não ter dinheiro para pagar as contas dela. Bom, isso acontece porque caixa e lucro são coisas diferentes. Se imagine como uma hamburgueria, onde você vende o seu hambúrguer e vendeu no cartão de crédito. Bom, no papel você teve lucro hoje, mas esse dinheiro só vai entrar no mês seguinte. Dessa forma, talvez não tenha dinheiro para você pagar os insumos agora. É muito importante que você comece pelo fluxo de caixa, até pelo um segundo ponto. Apesar de caixa e lucro serem diferentes no curto prazo, no longo prazo eles são iguais. E sem entrar muito na parte técnica, ter esses recebimentos e pagamentos definidos vai garantir que você visualize se sua empresa está dando retorno ou não. A dica de ouro para ter esse fluxo de caixa é fazer a conciliação bancária. E a conciliação bancária, apesar de ter esse nome difícil, é algo simples. É fazer com que todas as movimentações de recebimento e pagamento que aconteceram na sua conta bancária ou em dinheiro estejam anotadas num controle financeiro. Bom, se aconteceu na sua conta uma entrada de R$1.000, nesse controle, R$1.000 de recebimento de cliente. Se aconteceu 500 de compra de insumo, pagamento de compra de insumo, R$500. Dessa forma, você garante que no seu controle está lá todos os recebimentos e todos os pagamentos da sua empresa. E assim você vai ter esse fluxo de caixa. Por fim, pessoal, nós queremos falar sobre a reserva extra de capital de giro que vai garantir que você passe por momentos de percalço. É como se você estivesse num navio no oceano. Garantir que você tenha um combustível extra, que seria esse capital de giro, vai fazer com que tempestades ou desvio do caminho não faça você ter que retornar ao porto ou pare em portos não tão positivos, como precisar pegar dinheiro com o banco e isso ser caro, isso ser dispendioso para levantar. Essa reserva extra de capital, ela vai garantir que você tenha uma jornada tranquila para você e para a sua equipe. É importante aqui, pessoal, a gente definir um valor. E como uma regra geral, a gente ter pelo menos o nosso próximo mês de pagamentos da empresa garantido. A gente sempre vai olhar para frente, às vezes é uma sazonalidade. Mas como regra geral, tenta garantir que as despesas do mês seguinte já estejam no caixa. Eu sei que é difícil a gente ter isso de uma vez, mas faça como os tripulantes, vai guardando o suprimento aos poucos até que você consiga ter esse um mês de pagamentos. Isso vai te dar uma tranquilidade para seguir nesse caminho. Bom, em resumo, pessoal, a gente precisa entender, então, que nós precisamos separar as finanças pessoais e empresariais, a gente precisa ter um salário definido e a gente também precisa olhar o resultado da empresa, garantindo, então, que sempre sobra uma reservinha de caixa para a gente manter a nossa empresa rodando. Eu queria agradecer, meu nome é Luiz Ângelo e eu sou fundador da Inblue Finanças, uma empresa especialista em consultoria financeira para empresas. E estou aqui para te ajudar a transformar desafios em realidade. Obrigado. Luiz Ângelo, nosso consultor financeiro. Como ele mesmo disse, você aí está precisando de ajuda com as suas finanças para a sua empresa, ou se até você que quer empreender, quer entender melhor como viabilizar isso do ponto de vista financeiro, o Luiz Ângelo com certeza vai te ajudar. Por quê? Porque ele ajudou a Marcela. Ele teve um bate-papo com a Marcela, fez uma consultoria com a Marcela e, através disso, ela tirou todas as dúvidas e ela estruturou o seu negócio.
Isso fez com que ela lá, que estava toda cheia de dúvidas, que não entendia se aquilo ia dar certo ou não, decolasse. Por quê? Porque agora ela está lá 100% no negócio dela. Ela soube como divulgar os seus negócios através do nosso especialista André. E ela agora está com as finanças muito bem organizadas e lucrando muito. Isso fez com que, primeiro, ela estivesse ganhando muito dinheiro, mas, segundo, ela está quase uma escrava do próprio negócio. Por quê? Porque a demanda está absurda, as pessoas começaram a gostar muito e não só a divulgação está fazendo com que ela venda, mas o boca a boca. Né? As pessoas que compram, que gostam muito e começam a divulgar para os amigos, para os familiares, para as pessoas próximas. E com isso, ela começa a vender muito mais do que ela imaginava e ela não está com tempo para nada. Ela está começando a perceber que, apesar de ter um tempo, ou melhor, apesar de ter o dinheiro que ela tanto gostaria para poder usufruir com a sua família, às vezes em alguma viagem, ela não está conseguindo fazer isso porque ela simplesmente não tem tempo. Agora o problema não é mais dinheiro, e sim tempo. E para que a gente possa, de uma vez por todas, resolver mais esse problema da Marcela e fazer com que ela consiga expandir o seu negócio através de algo muito importante, que são pessoas, nós vamos receber aqui uma mega especialista na área de gestão de pessoas, que é a Mariana Rocha. Então, fique à vontade, Mari. Prazer receber você aqui comigo. E compartilhe seu conteúdo. Obrigada, pessoal. Bom dia. Bom, no Brasil, né, em todos os países do mundo, existem dois tipos de empreendedorismo. Né? O empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. E aqui no Brasil, a maioria dos empreendedores são empreendedores por necessidade, que é o caso da Marcela. Né? Ela começou a trabalhar para fazer uma renda extra do trabalho, e aí ela viu que essa renda dava mais dinheiro para ela do que o trabalho regular, CLT. E aí ela saiu desse momento aí de vida para empreender 100%. Né? Isso é muito importante, que a gente pense que o empreendedor ele sempre começa sozinho, fazendo tudo. Né? E aí você faz passa por todos os setores de uma empresa. O marketing, as finanças, o RH, né, o atendimento ao cliente, a operação, né, a execução do trabalho, independente do que seja. E é muito importante que você consiga se organizar para que você consiga dar conta de tudo. Né? Então, é o caso da Marcela, ela ia estar com uma dor, que é a dor do crescimento. Né? Como crescer de forma organizada para que ela consiga se atualizar e ficar competitiva no mercado de trabalho, no mercado onde ela está vendendo os produtos dela. Né? Então, assim, quando a gente tem essa dor do crescimento, a primeira coisa que a gente pensa é eu vou contratar alguém para me ajudar. Mas aí já começa o erro. Né? A contratação ela começa antes da necessidade. Né? Da necessidade de divulgar uma vaga, de contratar alguém. E aí a gente precisa definir o que essa pessoa vai fazer. Né? Qual é o objetivo dessa contratação? O que isso vai ajudar estrategicamente na empresa como um todo. Né? E aí também a gente precisa ver quais são os requisitos desse cargo, o que essa pessoa vai fazer, quais são as atividades que o empreendedor, que é o dono, ou né, que vai ser o líder dessa pessoa, o que ele espera dessa pessoa, né? Quais são os resultados que ele quer que essa pessoa entregue na empresa. Isso é muito importante porque o mais comum é que um empreendedor contrate alguém para ajudar ele em tudo. E aí essa pessoa não faz nada, né? Porque ela não tem clareza das informações, ela não tem clareza de quais são as atividades que ela precisa desenvolver. Então, a primeira coisa aí que a gente precisa deixar muito claro é a comunicação. Como esse líder vai se comunicar com o seu liderado, né? Com o seu funcionário, colaborador. Então, depois de contratado, depois que ele já tem definição estratégica do que essa pessoa vai fazer, ele precisa comunicar para ela quais são as atividades e como ela vai desempenhar esse papel dentro da empresa. Né? E aí a gente fala sobre uma ferramenta de gestão de pessoas que é muito importante e que muitos empreendedores negligenciam, que é
a descrição de cargos, né? Eu falo que é a primeira a base principal de o desenvolvimento de uma gestão de pessoas é a gente fazer engenharia de cargos e salários. Então, a descrição de cargo, ela começa para organizar quais são essas funções, quais são as atividades, as tarefas diárias que essa pessoa vai desenvolver, quais são os resultados que ela tem que entregar, quais são as responsabilidades que ela tem na empresa, né? E fica até mais fácil de o empreendedor, né, a Marcela, no caso, delegar essas tarefas. Então, se ela já sabe o que ela espera daquela pessoa, o que essa pessoa tem que entregar, é mais fácil dela acompanhar se a pessoa realmente está fazendo, né, cobrar, né? Então, assim, a gente também sabe que a gente precisa fazer essa avaliação do desempenho do colaborador, mas avaliar como se eu não sei exatamente o que ele tem que fazer, ou, principalmente, se ele não sabe o que ele tem que fazer, né? E aí a gente tem que comunicar isso de forma clara para o colaborador. Como que a gente faz isso? Através, né, de um material de integração da empresa, né? Às vezes a gente assusta e pensa que um momento de integração é só para empresas grandes. E não, né? Você receber o seu colaborador, mostrar para ele como que funcionam as entradas e saídas de tarefas que ele tem que fazer, os horários, como ele vai trabalhar naquela empresa, o que o líder espera que ele faça. Então, tudo isso faz parte da integração. Mostrar essa descrição de cargo, se você tiver, né? Quais são as responsabilidades, pelo que ele vai ser avaliado, né? Então, porque às vezes o líder ele cobra, mas ele nem explicou anteriormente o que ele iria cobrar, o que ele iria avaliar. E aí o funcionário fica perdido. Então, muitas vezes, ele não está nem negligenciando determinada função. É porque ele não tinha clareza do que ele tinha que fazer. Então, essa comunicação ela é muito importante, né? E as pesquisas falam também que a gente tem assim, o viés da comunicação de que 60% é do nosso gestual, né? 60% da comunicação é o nosso tom de voz, a nossa comunicação não verbal, né? E a gente precisa também treinar, né? O empreendedor muitas vezes não tem essa consciência, mas também precisa treinar como se comunicar com o seu colaborador. E é importante a gente pensar que hoje o líder ele é um influencer digital, né? É até engraçado a gente fazer essa comparação, mas um influencer digital das redes sociais que influencia nós como público a comprar determinada coisa, usar determinado serviço, o líder também vai fazer essa influência com os seus colaboradores. Então, o papel do líder é influenciar positivamente para que a equipe atinja determinado objetivo. E como ele faz isso? Através do exemplo, né? Então, o líder ele tem que ser um espelho para o colaborador, através da clareza das atividades, através da boa comunicação verbal e não verbal, né? Através também de ferramentas de gestão de pessoas, que é o treinamento, né? Então, ele tem que ensinar como que esse colaborador tem que se comportar, o que ele tem que fazer, né? E o treinamento ele pode ser numa sala de aula, mas ele também pode ser no dia a dia de trabalho, que a gente chama de treinamento on the job, né? Então, não precisa ter essa formalidade de uma empresa grande para que você faça essas ações de gestão de pessoas na sua micro e pequena empresa, né? Que é o caso da nossa personagem aqui, a Marcela. Então, ela precisa também ensinar, capacitar essas pessoas que vão ajudá-la a fazer os bolos, ou a cuidar do atendimento ao cliente, ou a fazer o marketing da empresa, ou a parte administrativa, até de registros de entrada e saída financeira, né, como os nossos colegas já comentaram. Então, é muito importante que a gente dê essa clareza e que a gente faça essa influência positiva dos colaboradores para que eles consigam entregar um bom resultado. Outras etapas, né, da gestão de pessoas que a gente precisa levar em consideração é a avaliação de desempenho, né, que também pode ser formal e pode ser informal, né? A avaliação de desempenho é o líder avaliar como que é o desenvolvimento desse colaborador dentro da empresa. Ele está atingindo os resultados? Ele está cumprindo com as suas tarefas, né? Ele tem responsabilidade e comprometimento? Então, são coisas simples, mas que fazem diferença no dia a dia.
E ele pode fazer isso através de um questionário, ele pode fazer isso através de observação, né? Não precisa ser nada muito estruturado no sentido de formalizado, mas é legal que ele faça, né? E depois que ele fez essa observação, que ele respondeu esse questionário, que ele tem um registro de como esse colaborador está desempenhando a sua função dentro da empresa, ele precisa dar o que a gente chama de feedback, né? O feedback, ele é uma conversa, um bate-papo entre o líder e o seu liderado, onde o líder aponta quais são esses pontos positivos, o que ele analisou de bom desse colaborador, e quais são os pontos de melhoria. Quais são os pontos que ele precisa desenvolver para entregar um melhor resultado, né? E a gente, às vezes, tem medo do feedback, assusta, acha que vai levar uma bronca. Mas, na verdade, não. O objetivo principal do feedback é realmente propor melhorias e ajudar esse colaborador a se desenvolver cada vez mais. E aí, com uma equipe estruturada, que sabe o que tem que fazer, que é avaliada pelo seu desempenho, que recebe feedback, com certeza os micro e pequenos empresários vão ter resultados cada vez mais expressivos e a Marcela vai vender cada vez mais bolos e crescer aí, e sair de microempresa para uma empresa maior. E é isso que eu queria deixar para vocês, a importância da gestão de pessoas desde o começo das operações de uma micro e pequena empresa. Obrigada. Obrigado por conteúdo, por poder contribuir não só com a Marcela, mas com todo mundo que está aqui acompanhando a gente nesse programa, porque, de fato, nada é mais importante numa empresa do que pessoas. Seja ela uma empresa de uma pessoa ou de 1 milhão de pessoas. Eu não tenho dúvida que se você cuidar bem dessas pessoas e saber contratar da melhor forma, de acordo com a descrição do cargo, de acordo com o que ela realmente vai fazer, o seu negócio tende a dar muito mais sucesso do que se você contratar de uma maneira errada, como a gente pôde aprender aqui hoje. E no caso da Marcela, não foi diferente. Ela aprendeu bastante com a Mariana e, através disso, ela soube exatamente quais pessoas contratar, qual perfil contratar e, mais do que isso, porque não é só contratar, como a gente percebeu, mas como lidar com essa pessoa no dia a dia. E não foi só uma pessoa, foi 2, e depois 3, e depois 4, e depois de 1 ano, a Marcela, percebe que ela tem um negócio grandioso, um negócio lucrativo, que está vendendo muito porque ela recebeu a ajuda do André, que tem as finanças extremamente organizadas porque ela teve a ajuda do Luiz Ângelo, e uma empresa de pessoas que gostam de trabalhar juntas, que tem uma cultura empresarial, uma gestão organizacional ali maravilhosa, inclusive a ponto de se reunirem fora do horário de trabalho, porque mais do que colegas de trabalho, viraram grandes amigos. E agora, através dessa empresa de sucesso, algumas outras oportunidades começam a surgir. A Marcela, começa a perceber, através de até outras pessoas que começam a falar para ela, que aquela empresa dela pode ser muito mais do que é naquele momento. Aquela empresa dela pode ter várias unidades, ou pode vender muito mais do que ela vende, ou, enfim, ela pode expandir essa empresa. Só que uma coisa a gente sabe, existem diversas formas de expandir uma empresa. E por ser diversas formas, às vezes a gente fica extremamente confuso. Afinal de contas, o que dá certo para mim? O que eu posso fazer para que a minha empresa, sendo desse jeito a minha empresa, né, diferente de outras empresas, tenha sucesso nessa expansão? É exatamente por isso que eu trouxe aqui um grande especialista, o César, que vai nos ajudar, né, vai ajudar a Marcela a expandir a empresa dela da melhor forma possível, sabendo que existem várias oportunidades. Então, vamos receber aqui nosso especialista, César. Olá, pessoal. Qual que será que foi o caminho que a Marcela escolheu, né? Mas antes de falar o caminho que a Marcela escolheu, gostaria de agradecer ao Alisson pela oportunidade, né? E a Alana pela parceria com a Aptitude, que possibilitou a gente estar aqui. E toda a equipe dela. Bom, vamos lá.
A Marcela, ela, só para recapitular, né, ela procurou o marketing, né, se posicionou no marketing, organizou as finanças e tem uma gestão de pessoas bem legal, uma cultura organizacional forte, né? Então ela nos procurou no nosso escritório para ver quais são as alternativas que ela tinha para crescimento, né? E o primeiro ponto que eu resumi a reunião da Marcela nesses tópicos aqui e vou tentar passar para vocês. O primeiro ponto que a gente explicou para a Marcela é que não existe crescimento sem investimento. Certo? Esse é o pilar número 0. Países só crescem se tiver investimento, né? É legal quando a gente está numa cidade nova, que a gente vê a indústria crescendo, um monte de construções, a gente vê que ali logo depois vai começar a gerar uma prosperidade naquele local. Mas antes da prosperidade veio o investimento, né? Então ela entendeu isso, que esse investimento que ela precisa fazer em crescimento, ela foi proveniente de uma poupança prévia ou até de uma captação de recursos com investidores, né? Mas ela precisa primeiro fazer esse investimento, né? Para crescer. O segundo ponto que a gente explicou para ela é que tem 2 linhas de segmentos, né, de estratégia de crescimento. Primeiro, que é a estratégia de produto, estratégia e depois a penetração de mercado. Produto, quando a gente fala de produto, a gente fala que ela pode ter uma integração vertical e uma integração horizontal. Mas, César, o que seria isso, né? O que seria essa integração vertical, essa integração horizontal? Integração vertical, horizontal primeiro, nada mais é que aumentar o mix de produto, né? Então, ela começou com bolo, depois ela começa a colocar outros tipos de sobremesa e assim aumentando sabores e vai aumentando pouco a pouco esse mix de produtos, né? Então ela amplia esse leque de opções, consequentemente é uma estratégia de crescimento, certo? Ela vai passar a ter uma opção de vender mais produtos para o mesmo cliente, né? Não, fugir da sazonalidade, igual o André falou no começo, que é só do aniversário, né? Então ela vai ter outras opções de venda. E a estratégia de integração horizontal, esse termo é meio acadêmico, né? Mas o que seria isso? Seria ela começar a voltar para as bases, né? Ela atua no varejo, certo? Antes do varejo a gente tem a distribuição, depois tem a indústria. Então ela começar a penetrar horizontalmente nessa linha de produto, né? Então ela começa a fornecer kits, por exemplo, para distribuir para outras confeiteiras, para ter um produto, de repente, o tempero dela, não o tempero, mas o kit de sobremesa dela, ela vende distribui, né? Então ela vai crescendo nas camadas anteriores da distribuição dela. E o principal ponto, né, os principais pontos seria a expansão geográfica, né? Como que ela vai expandir geograficamente? Aí tem várias opções, né? O primeiro ponto é que a gente precisa entender que ela é a Marcela é uma empresa de varejo, né? E para ela pode crescer organicamente. O que seria isso? Montar outras confeitarias ao longo da cidade, né? E expandir para outras cidades. Ela pode, quando a gente fala de crescer organicamente, quer dizer que ela está crescendo com unidades próprias, certo? E crescendo com unidades próprias, ela com certeza vai ter um investimento grande para ser feito, né? Porque ela começa a ter que comprar mobiliário, maquinário, enfim, investir em mais capital de giro, estoque e tudo mais, para montar essas outras unidades nas regiões que ela quer atender. Ela pode também fazer uma estratégia que a gente chama do franchising, que é franquear o seu modelo de negócio. Aí ela vai ter alguns investimentos, sim, só que ela vai trabalhar mais com o capital de terceiros, porque o franqueado, ele licencia a marca, ele é uma estratégia de crescimento que une o licenciamento da marca e mais padrões que ela exigem, né? Ou a transferência de know-how. Então ela começa a crescer geograficamente com dinheiro de terceiros, né? Porque assim, ela vai atrair investidores para montar unidades ao longo das cidades, né? E das regiões que ela quer atender, e consequentemente o investimento é um pouco menor do que se ela fosse, bem menor na verdade, do que ela fosse crescer com unidades próprias, né? Crescer de forma organicamente. Aí tem o licenciamento, só que no caso da Marcela ela viu que não era aplicável para ela.
O licenciamento é como se fosse a gente deixar alguém usar a nossa marca, a gente licencia a nossa marca. Quem faz muito isso é a Disney, por exemplo. A Disney ela deixa outras empresas a usar os logos, os personagens, né, as animações dela, né? O McDonald's fazia muita collab com ela. Hoje chama collab, né? Na época da faculdade era como se fosse uma joint venture, né? Quando duas marcas se unem, né? E o que seria isso, né? Então ela licencia o McDonald's a usar os produtos dela e aí no McLanche Feliz vinha aqueles brindes, aqueles brinquedos, enfim. Então essa é uma estratégia de licenciamento que a Marcela viu que não era aplicável para ela, né? Também uma outra estratégia que a Marcela viu que era complicado para ela, mas num futuro era possível, é a fusões e aquisições. Ela adquirir confeitarias ao longo das cidades, né, das regiões que ela queria atender, e, consequentemente, ela ia despender um capital maior, né? E, nesse caso, hoje, tem grandes redes que usam desse artifício, né? Porém, a Marcela viu que para ela não é o momento. Então, o mais indicado para a Marcela foi o franchising. Por que o franchising? Porque nas estratégias de crescimento dela, seria o que teria o menor investimento possível. E, além de tudo, o que ela percebeu? Que, além de ela trazer investidores para estar junto com ela no skin the game, que a gente chama, né? Está com a pele em risco junto com ela viu também outros benefícios. Que, por exemplo, ela estava querendo comprar uma unidade, montar uma unidade numa outra região da cidade, e estava com muita dificuldade de encontrar um gerente como era o gerente da unidade dela, né? Então, ela viu que gestão de pessoas, como ela estava fazendo trabalho com a Mariana, ela viu que estava melhorando muito, mas ainda estava difícil encontrar pessoas que agregavam na cultura dela, né? Que entravam na cultura da empresa. Então, a franquia, nesse caso, era mais fácil, porque o franqueado, como ele é um investidor, ele está com a pele em risco junto com ela, né? Então, fica muito mais fácil, né, digamos assim, lidar com a pessoa, né? E também outro risco, outro benefício que ela percebeu era a rapidez do crescimento, né? Então ela poderia depender, de acordo com as áreas que ela queria atingir, ela poderia vender unidades naquela região e crescer rapidamente, né? E o legal de tudo que ela começou a ver que o franchise era legal, que era rápido, e ela teria que investir em outra situação. Ela teria que fazer uma cozinha industrial, certo? Para ela começar a distribuir para a rede dela. Então, ela começou a criar um ecossistema de confeitarias, né? De confeitarias, e começou a gourmetizar cada vez mais a confeitaria dela. E depois ela começou ela investiu para montar a estrutura dela, a estrutura de distribuição dela, com vários itens, kits e tudo mais. E ela conseguiu abranger a região dela, a região nova, e, consequentemente, crescendo por várias unidades, né? Por várias localizações, digamos assim. Então, assim, tem muitas, só para resumir, tem muitas estratégias de expansão que a gente fala, né? A gente pode crescer por franchising, fusões e aquisições, e crescer organicamente, né? Então, por exemplo, as grandes redes de varejo de roupa, principalmente Riachuelo, Zara, ela é um mix de estratégias de integração vertical e orgânica, né? Porque ela tem desde a indústria, a distribuição e as lojas na ponta. Então, ela tem a indústria, por exemplo, a Riachuelo, a indústria dela chama Guararapes. Ela tem a indústria, ela fabrica as peças que ela vende, né? Ela fabrica as peças. Aí ela tem as centrais de distribuição dela para atender as lojas do Brasil inteiro, e depois tem as lojas na ponta. Então, ela tem a indústria, a distribuição e o varejo. Tudo unidades próprias. A mesma coisa é a Zara. A Zara também atende o mesmo requisito. Já a Hering, falando do exemplo de varejista, a Hering já é franchise. Então, na ponta, são unidades franqueadas. Ela tem a indústria distribui para as unidades franqueadas, para a rede, né? E depois, na ponta, são franqueados que investem naquela localização, naquela praça que se abre, né? Oportunidade. E ela, consequentemente, o negócio da Hering é vender roupa, né? É vender camiseta, né? Não é vender franquia, né? A franquia, nesse caso, aí é um canal de distribuição dos produtos dela. Então, é isso que a Marcela começou a entender.
com a gente, né? Ela entendeu isso, só que ela não decidiu ainda, né? Eu falei que ela se decidiu, mas ela viu todo o modelo de como que ela ia crescer, né? Ela viu as opções, como que ela ia crescer. A gente passou um overview para ela de um longo prazo, mas aí eu vou chamar o Alisson para falar como que essa história termina. Muito bom, César. Muito obrigado por ajudar a Marcela a entender as diversas formas de expansão, sabendo que ela poderia sim crescer, só que existiam várias opções e saber ter algum especialista, né, para falar exatamente o que essa pessoa precisa, quais são as possibilidades e dentro do perfil do negócio dela, qual que é o modelo de expansão ideal, isso só um especialista para poder dizer. E foi isso que a Marcela fez. A Marcela entendeu quais são os modelos, ela escolheu um dos modelos, que é o modelos de franquias. E hoje, depois de alguns anos, ela está com diversas unidades no Brasil, sendo conhecida não como aquela pessoa que faz bolo, mas como aquela empresária de sucesso que, a partir de bolos, conseguiu ajudar várias pessoas, não só os seus clientes a terem produtos maravilhosos para momentos inesquecíveis, como, por exemplo, um aniversário, como também os seus colaboradores, fornecedores, franqueados e toda essa rede que se junta quando uma pessoa decide arriscar e decide empreender. Então, a mensagem que fica aqui, através dessa história da Marcela, e que eu quero que você aí leve, é que se você é uma pessoa que gostaria de empreender, existem duas coisas e você precisa se atentar. Primeiro, saber que você precisa estudar sobre diversas áreas além do que você faz. Assim como a Marcela, que entendeu que só saber de bolos não é o suficiente para que ela possa ser uma empresária de sucesso e poder ter vários clientes. E a segunda e mais importante, se você quer de verdade ser um empresário de sucesso, você precisa se aliar com especialistas. Você precisa entender que existem várias coisas que você precisa se prestar atenção para que o seu negócio tenha sucesso e é quase que impossível você fazer isso sozinho. A gente cresce juntos, a gente cresce com outras pessoas. E se aliar a especialistas que sabem muito sobre o seu assunto vai ser a chave que você precisa para fazer com que o seu negócio decole e seja de muito sucesso. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com você e chamo agora a Alana para a gente finalizar esse... Oxi! Gente, que quadro, hein? Olha aqui, meu microfone tá para baixo. Que quadro fantástico, Gostou? Alisson. Eu tenho certeza que aí de casa você se sentiu acolhido, sentiu com muita informação de qualidade. E a gente sabe aqui pelo Brasil afora, tem várias Marcelas, vários Marcelos, e realmente é a história que todo mundo passa. Então, esse programa realmente é para trazer esse desenvolvimento, essa clareza. E você que está começando agora, começar da maneira correta, e você que não sabe como aumentar seus resultados, também tem aqui, foi o que aconteceu aqui na palestra, né, Alisson? Exatamente. Muito obrigada por você, pela Escola Aptitude. Eu queria que você deixasse mais uma mensagem aqui. Esse programa chama Ativa Mais. E cada vez que vem um convidado, nós queremos deixar uma mensagem ativa. O que seria isso? Todo mundo tem que sair daqui com uma tarefa, com um desafio, para melhorar cada dia mais. Qual que é o seu desafio ativa? Qual que é a sua mensagem ativa de hoje? Muito bom. Bom, eu sei que existem pessoas totalmente diferentes aqui, né? Pessoas que querem empreender, pessoas que já empreendem ou pessoas que nem cogitam em empreender. Não importa o seu perfil. O que importa é, se você quer ser uma pessoa que cresce profissionalmente, a dica que eu dou e que você precisa sair daqui com essa tarefa é desenvolver a sua habilidade de sua comunicação, sua oratória, porque eu não tenho dúvida de que essa é uma habilidade genérica. É uma habilidade que, a partir dela, você consegue melhorar vários aspectos da sua vida. Então, nada mais justo que a pessoa possa compartilhar esses conteúdos que tem nela, né, esses conhecimentos que ela tem, através dessa habilidade de comunicação. Exato. Então, esse foi o Ativa X de hoje, em parceria com a Aptitude. Fique agora com a Sátiva Escola de Autoconhecimento.
E aí, pessoal, eu tenho certeza que vocês amaram o Ativa Mais de hoje. Foi bem diferente, com muito conteúdo, muita dinâmica. E é claro, a gente sabe da história da Marcela, que ela tem toda essa gestão, mas também é muito importante você aí de casa se atentar à sua proteção. E principalmente a sua proteção da renda. Porque se você não trabalha, você não tem dinheiro para continuar, prospectar e principalmente investir. E com isso, nós contamos com a Ativa Mais Corretora de Seguros. Isso mesmo, Ativa Mais Corretora de Seguros está aqui com a gente, faz toda a sua blindagem patrimonial de seguro de carro, seguro de casa e também o seu seguro salário. Olha que fantástico, você não precisar depender de INSS. E as nossas parceiras, que a gente faz toda essa cotação, são mais de 15 seguradoras disponíveis para você e que com certeza vai sim aliar o atendimento com o preço. Então, meu muito obrigado por hoje. Um grande abraço, um grande beijo. Espero que vocês saíram daqui todos ativados. Até mais. Boa noite. Com Rede IBTV Play. Notícias, esportes, entrevistas, shows e muito mais. Apenas em um clique. Acesse Rede IBTV.